frase passa a ter uma outra relação, um outro sentido. Então, isso aqui é importante e, portanto, é um predicativo. Olha lá, predicativo. Mas agora esse predicativo não é do sujeito. Agora nós temos um predicativo de quem? Do objeto. Porque o réu é que foi considerado culpado. Tá certo? Então, o predicativo do sujeito é extremamente simples. Extremamente simples. Tem uma característica do sujeito que está lá no predicado, é o predicativo do sujeito. O predicativo do objeto pressupõe o entendimento da frase. Porém, existe a dica. Existe a dica. Vamos fazer a dicasinha aqui. A dica é o seguinte. Nós vimos em morfossintaxe que o pronome o, a, os, as pode substituir um termo inteiro, certo? Então, se eu disser assim, julgaram o réu. Então, eu não posso gramaticalmente dizer julgaram ele, mas eu posso pensar, julgaram ele. Quando isso acontece, a gente põe um ozinho aqui, certo? Agora tem um detalhezinho, quando a gente fala julgaram o sentido não fica muito bom de você entender, porque a fala fica ruim, julgaram o. Quando o verbo termina com esse M aqui, só para vocês se lembrarem, tá? Como ele terminou com esse Nzinho aí, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer assim, julgaram no. Então, esse ozinho é aquele pronome que a gente viu na outra aula, que é esse ele. Esse N é só para o efeito sonoro. Olha lá, o verbo terminou assim com esse M, vai o N ali. Julgaram no, certo? Então, julgaram o réu. Bom, muito bem. Se eu disser julgaram no, eu preciso pôr o culpado aí ou até aqui a frase já disse tudo que eu precisava? Vê se ela já disse tudo que a gente precisava. Olha, julgaram-no ou julgaram-no culpado. Faz diferença ou não faz? Faz, né? Se eu não colocar esse culpado aqui, vai fazer diferença. Certo? Vai fazer diferença. Eu sei que esse raciocínio é um pouquinho complicadinho no começo e vocês precisam de mais exemplos. E depois a gente vai ter mais exemplos. Certo? Depois nós vamos ter. Por enquanto, vocês vão estudando e gravando dessa maneira. Que eu preciso achar o culpado aí. Mesmo, é a dica. É um truque isso aqui, né? Você troca o objeto pelo o, a, os, as e vê se o sentido se mantém. Ou lhe, dependendo. Pode ser também. Certo? Depois o lhe a gente vê mais pra frente. Por enquanto, vamos ficando com esse sentido aí. Viu que fez falta é predicativo do objeto. E para fechar essa parte, é o seguinte. Vamos lembrar das classificações do predicado. É o seguinte, vai lá no primeiro exemplo comigo. Carlos correu. Já acharam? Esse verbo aqui não é de ação? Toda vez que a gente acha um verbo de ação, ele será núcleo do predicado. Toda vez achou verbo de ação, ele é núcleo do predicado. Por isso, esse predicado chama-se predicado verbal. Só por isso, certo? Então, se achou um verbo de ação, ele é núcleo do predicado e o predicado vai se chamar predicado verbal. Tá aí. Pronto, isso é fácil. Verbo de ação, predicado verbal. Na outra oração aqui ao lado, Carlos estava pelado. O verbo é de ação? Não. Então, esquece. Você vai lá para o predicativo e ele é que vai ser núcleo desse predicado aqui embaixo. Entenderam? Se é verbo de ligação, não é mais verbo de ação. Então, ele não é mais núcleo do predicado. Quem vai ser o núcleo do predicado? O predicativo. Todo predicativo, não importa se é do sujeito, não importa se é do objeto. Todo predicativo é núcleo. Núcleo de quem? Do predicado. Tudo bem? Predicativo é núcleo do predicado. Então, veja bem, agora o predicado não pode mais se chamar verbal porque o verbo não é mais o núcleo dele. Então, ele passa a se chamar predicado nominal. Está aí. Então, no predicado nominal, o núcleo é o nome e não é mais o verbo. Essa que é a ideia. Tá certo? Agora, vamos para o terceiro exemplo, que é esse aqui, ó. Carlos correu pelado. Pensa aí comigo. Aqui a gente tem um verbo de ação. Então, ele é núcleo do predicado, certo? Mas essa frase também traz um predicativo. E predicativo é núcleo, certo? Se o predicativo é núcleo do que mesmo?
Isso, do predicado. Então agora nós temos dois núcleos? Temos. Já que são dois, vamos fazer uma palavra composta aí. Vamos falar a palavra composta. Predicado verbo nominal. Está aí. Predicado verbo nominal. Entendido? Dois núcleos, porque você tem verbo de ação e predicativo. Aí vira predicado verbo nominal. Tudo bem? E na última, então, classifica para mim. Como é que a gente faz? O verbo é de ação? É. Então já põe lá que ele é núcleo. E ele é núcleo do predicado. Ok? Mas também existe um predicativo. Não importa que é do objeto. Não importa. Achou um predicativo, ele também é núcleo. Olha lá. Todo predicativo. Também é núcleo. Se é do objeto, não importa. É núcleo. Núcleo do predicado. Certo? Se ele é núcleo desse predicado aqui, então como é que nós vamos classificar o predicado? Dois núcleos, dois nomes. Predicado, verbo nominal. Certo? Então está aqui a classificação. Pronto. Isso aí é simplesinho. Eu expliquei hoje. Não vou continuar falando de predicado nominal, verbo nominal e verbal, que é uma classificação que praticamente não cai em prova. Eu estou explicando que vai que o examinador pergunta. Aí eu falei assim, não cai, aí aparece lá. Porque você sabe que... E atualmente os examinadores, eles andam fazendo perguntas assim, porque as perguntas que são básicas acabam atrapalhando as pessoas. Então, como agora eu lembrei vocês não vão ser pegos. Então, vejam que no final das contas, o que é mais importante? É você mostrar numa prova que você sabe discernir um verbo de ação ou um verbo significativo, como eu falei, de um verbo de ligação. Isso aí, com certeza, aparece, certo? Depois, também, reconhecer os predicativos é importante em partes. É importante lá na pontuação. Isso vai ser importante, sim, sem dúvida. Mas não para você ficar classificando em prova. Só que é bom lembrar como que funciona. E no fim, gente, é simples. Verbo de ação, núcleo do predicado. Portanto, predicado verbal. Tem verbo de ligação? Então é ótimo, porque é fácil, é o núcleo, o nome, porque o pelado, se a gente não puser na frase, vai fazer falta, eu falei isso para vocês. Ele muda todo o sentido da frase. Então, se ele é núcleo e não é verbo, o predicado é nominal. Apareceram os dois, verbo de ação e qualquer um dos predicativos. A gente tem predicado verbo nominal. Tudo bem? Vejam aí se deu para vocês marcarem tudo, que eu vou passar para frente. Tudo bem? Fechou? Então vamos. Está aí. Está aí. Agora a concordância nominal. Bom, vamos lá que essa matéria é uma delícia. Concordância nominal, já diz o nome. Você tem que fazer o quê? Concordância, né, gente? É lógico. Mas aí, vejam, nominal. A relação é só com o nome, certo? Então, a gente volta para aquela relação que nós fizemos lá atrás da morfossintaxe, em que o nome é sempre núcleo e toda palavra que se referir a ele ou substituí-lo deverá estar em concordância com ele, certo? Então, vamos lá. Quais substantivos que aparecem nesta oração? Os substantivos. Vamos lá. Quais são eles? Tô deixando vocês pensarem um pouquinho. Grifa o substantivo que você acha que é substantivo aí. Já grifaram? Eu vou dizer quais são. Soldadinhos é um substantivo. Aqui vai ter a função de nome e, consequentemente, será núcleo. Exatamente o que a gente já fez, certo? Chumbo, mesma coisa. É um substantivo, nome e núcleo, certo? Deixa eu fechar isso aqui, pronto, aí não me atrapalha. Pronto, tá aí. O que mais que a gente tem de substantivo? Mãe. Mãe também é substantivo, é nome, portanto é núcleo, certo? Assim. Agora vejam só. Alguém pensou em velhos? Velhos não pode ser substantivo. Lembrem-se do que a gente viu aí nas aulas anteriores, porque velhos está aqui para acompanhar os soldadinhos. Vão lembrar de quem que a frase está falando? A frase está falando dos velhos ou falando dos soldadinhos?
Os meus 2 velhos soldadinhos de chumbo foram comprados pela minha mãe. Bom, então a minha mãe não comprou os velhos, ela comprou os soldadinhos. Então, pelo sentido, você vai entender que esse aqui é o substantivo mestre aí, certo? Tanto é, misturando com o que a gente acabou de ver, que até aqui, ó, toda essa parte aqui, toda essa parte dos meus 2 velhos soldadinhos de chumbo, tudo isso aqui é a formação do sujeito. Não é uma formação de sujeito? É. Então, tudo que sobrou aqui para baixo, tudo que a gente tem aqui para baixo, é o quê? O predicado. Tá aí, é o predicado. Bom, muito bem. Então, agora vamos fazer o seguinte. Quais palavras se referem a soldadinhos? Ah, sim, também pode haver aquele que está aí querendo levantar a mão, mas não vai adiantar nada porque eu não vou ver. Ai, professor, e esse chumbo aí eu jurava que fosse um adjetivo, né? Bom, aí entra naquele exemplo dos móveis de ferro que nós vimos na outra aula. Chumbo sozinho é substantivo. É. Agora, ele não veio acompanhado de uma preposição? Veio. Então, essa preposição está regendo esse chumbo aqui. E esse de relaciona chumbo a soldadinhos. Aí sim, você acabou de reconhecer novamente uma locução adjetiva. Foi isso que aconteceu, certo? Portanto, chumbo sozinho é de fato um substantivo. Lembra que eu falei, né? Você pôs uma preposição no meio que você precisou da preposição para relacionar chumbo e soldadinhos. Porque soldadinhos, chumbo, não tem sentido. Não tá sentido lógico. Aí você entende que são 2 bicudos. Logo, 2 substantivos, certo? E velhos. Vejam aí que velhos desempenham o papel de adjetivo, está caracterizando os soldadinhos. A mãe comprou soldadinhos, mas eles já estão velhos, não é isso? Então vamos lá, ó. Os meus 2 e velhos, eles estão no masculino e no plural, não estão? Ó, vou pôr MS em todos aí. Masculino e plural. Então o MP vai ficar pequenininho, você já sabe. Masculino e plural. Masculino e plural. Velhos, masculino e plural. E por que é que eles estão no masculino e no plural? Por quê? Isso mesmo, ó, para caracterizar soldadinhos. São as palavras determinantes do substantivo, ou também chamadas palavras adjetivas, que nós na outra aula consideramos como PA, palavra adjetiva, PA, palavra adjetiva. Estou digitando para quem não estiver vendo direitinho. PA, palavra adjetiva, certo? Todas elas são. Bom, gente, e a pergunta que não quer calar? De chumbo também é uma palavra adjetiva ou não é? Vejam aí se não é. Ou uma locução adjetiva? É, porque eu já falei no final das contas, né? É sim. Então, está aí caracterizando soldadinhos também, certo? É uma locução adjetiva, assim como aqui. Só que vejam bem, os meus 2 velhos, todos eles estão no masculino plural. Tá aqui, ó. Tudo masculino plural. E de chumbo, tá no masculino plural? Não, não está no masculino plural. Não está. Então, como é que a gente sabe? Porque vocês sabiam, eu tenho certeza que vocês sabiam. Como é que vocês sabiam que o de chumbo era uma característica de soldadinhos se o de chumbo não está no plural? Como que vocês sabem isso? Porque afinal de contas... Ah, professor, porque eu sei, não vale essa resposta. Essa resposta não vale, que eu sei que vocês falaram isso pra mim. Se não falaram, pensaram. Não vale essa resposta, não é porque você sabe. Tudo bem que você já está acostumado com a linguagem, e aí, por intuição, linguística, eu diria, porque nós somos todos muito chiques, vocês já sabem, né? Mas pensa aí comigo, pensa. Os meus 2 velhos. Tudo isso caracteriza soldadinhos. Para lembrar, o os é um artigo, não é? Ó, os é um artigo. Meus é um pronome. 2 é um numeral. E velhos é um adjetivo, lá na morfologia. Então, entra naquela escalinha que eu fiz para vocês na outra aula. Você tem o substantivo que é núcleo, aí vai lá o artigo, combina com o substantivo, não é isso? É. O adjetivo também, o numeral também, e também o pronome. Todas elas, eu fiz a frase longa para vocês verem todos os tipos de palavras adjetivas que nós vimos agora, todas juntas, certo? Verificando que elas estão todas caracterizando soldadinhos. E é por isso que, como palavras adjetivas, tem de combinar com soldadinhos. Mas, de chumbo, que a locução adjetiva não fez isso. Por que mesmo? Eu explico.
Porque esta preposição de aqui já se incumbiu de relacionar o chumbo a soldadinhos para nós, certo? Já se incumbiu de fazer isso. E como ela se incumbiu de fazer isso, a gente já entendeu que de chumbo caracteriza soldadinhos sem que chumbo esteja no plural também. Ou no masculino e no plural para combinar com soldadinhos. Que é isso que aconteceu. Ah lá, o nome não manda em todas as palavras adjetivas? Então está aí. O motivo de velhos, dois, meus e os estarem no masculino e no plural é para combinarem com soldadinhos e nós, leitores, entendermos isso. Que isso tudo está caracterizando os soldadinhos que são meus, certo? Aliás, os soldadinhos de questão. E o de chumbo também está aí para caracterizar, mas a gente nem precisa fazer a relação da concordância, porque a própria preposição já faz essa relação para nós todos aqui. Claro que nós podemos encontrar esse nome com preposição aqui no plural. Por exemplo, se eu falo a dona do terreno, fica tudo no singular. E se eu disser as donas do terreno? Veja, porque eu pus donas no plural, eu tenho que pôr terreno no plural também? Não, porque isso só vai mexer com o sentido. A dona do terreno provavelmente tem mais dinheiro do que todas as outras donas de um terreno só. Não é esse o caso? Você tem uma dona de um terreno, quando você fala as donas do terreno, são várias donas para um terreno só. Se eu disser as donas dos terrenos, são várias donas de vários terrenos. E eu ainda posso ter a mais rica de todas, a dona dos terrenos. Perceberam? Então, nessa relação de dois substantivos aí, em que a preposição vai ali no meio, fazendo essa relação como soldadinhos de chumbo, você pode até mexer no plural e no singular, o que vai alterar é o sentido. É a relação de sentido entre as partes do texto aí. Mas para a gramática, isso não vai dizer absolutamente nada. Então, a gente pode se valer disso como um truque. A gente pode se valer disso como um truque gramatical. Eu adoro fazer truque gramatical. Assim, ó. Quando você for avaliar uma questão de concordância, você pode pegar o seu lapisinho lindo e cortar os termos preposicionados, porque eles não farão falta na frase. Basta você pensar, os meus dois velhos soldadinhos, e você já sabe que aí está tudo em concordância. E aí você vai lá para baixo e lê assim, foram comprados, e o que está preposicionado aqui, ó, pela minha mãe, também não precisa nem contar para a concordância nominal, desde que aqui, minha mãe, pela minha mãe, tudo esteja em concordância, tudo em feminino e singular no caso aí que a gente vai fazer já. Entendido? Então é um truque, ó, um truquezinho, tá? Agora já vou adiantar um detalhe, presta bem atenção. Os meus dois velhos e de chumbo. Veja o que nós temos aqui: artigo, pronome, numeral, adjetivo, locução adjetiva. Isso é a função morfológica. Toda vez que vocês encontrarem essas palavras desta maneira aqui, todas elas se referindo a um substantivo núcleo, toda vez sem exceção, o que você vai achar aqui? Você vai achar adjuntos, adnominais. Olha lá. Assim como esse de chumbo, que é uma locução adjetiva, na sintaxe, você também vai chamar de adjunto adnominal. Certo? É isso, ó. Todas as palavras adjetivas que acompanham o nome desta maneira, como eu pus aí, serão adjuntos adnominais. Certo? A diferença para o predicativo como aquele réu culpado é que aquele lá é importante. Importante para a estrutura da frase. Esses, para a estrutura da frase, não são importantes. Eu poderia simplesmente dizer que soldadinhos foram comprados pela minha mãe. Certo? E a estrutura não se perde. Você continua com a estrutura aí. É uma questão gramatical, né? Nessa hora é gramatical. O predicativo desestrutura a frase, os adjuntos adnominais não. Tá? E aí, deixa essa informação guardadinha aí, porque a gente retoma isso quando entrarmos na análise sintática em si. Assim, do todo da frase, vendo objeto direto, objeto indireto. Depois de concordância, a gente retoma esses conceitos. Bom, foram comprados é verbo, é formação verbal, certo? Sem esquecer que numa construção como essa, tá vendo o verbo fazendo concordância aqui, ó? Ele está. Quem foram comprados? Soldadinhos?
Isso. Então, a gente não pode esquecer. Vocês estão vendo que isso aqui é um particípio. Comprado, falado, lembra? Particípio. Esse particípio fez concordância de gênero e de número, ó. Masculino e plural. A gente chama de particípio adjetivo. Tá vendo? Olha lá. Olha a forma nominal com o papel de um adjetivo aí, porque fez concordância. Só porque faz concordância, gente. Por isso que eu falei na outra aula. Gravem. Toda palavra adjetiva tem de combinar com o nome número e gênero. Agora, reverte isso. Se esse particípio concordou em gênero e número, ele tem valor adjetivo por conta do tipo de concordância que ele faz. Só isso. Deixa isso ficar bem simples no seu raciocínio, tá bom? Agora vamos lá, a gente tem a mãe. Tem a palavrinha mãe. E nós temos aqui o seguinte, para quem não lembra, nesse pelo aqui, a gente tem aí por mais a. E isso aqui forma esse pela. Este por aqui é uma preposição. Este por é uma preposição. Então, vejam só. Preposição. Se é preposição, como é que a gente combinou? Vai somar toda a cadência que vem para frente, ó. Toda a informação que vem aí à frente, ele está preposicionando. Esse conectivo é preposiciona, certo? Esse azinho aqui está no feminino e no singular. Minha está no feminino e no singular. Para quê mesmo? Exatamente, para se referir à mãe, que é o substantivo, nome núcleo, e que é feminino e está no singular, certo? Então, eu vou pular lá para a sintaxe, ó. Que esse a é um artigo, esse minha é um pronome, certo? Olha lá. Pronome, e o azinho aqui é um artigo. Eu tive que escrever pequenininho aí, ó. Escrevi pequenininho, mas é artigo que eu escrevi. Que esse pel aqui eu já tirei, porque eu pus aqui embaixo, ó. É a preposição, certo? Tá aí, tá aí. Então, veja bem. Essas palavrinhas aqui, pula para a sintaxe, o que elas são mesmo? Adjuntos adnominais. Isso. Pronto, simplesinho. Simplesinho. Vamos caminhar. Ó, então o que acontece aqui agora? Aqui dentro desse termo preposicionado, não estava tudo no feminino e no singular, combinando com mãe, que é o núcleo desse termo? Então aí, gramaticalmente, eu posso fazer isso. Se tudo combinou, eu posso cortar para fazer a concordância acontecer. Soldadinhos foram comprados. Eu tenho toda a base da frase no meu raciocínio. Olha que espetáculo fazer isso, certo? Você vai limpando a frase e vai achando. Então, regra geral, o básico. As palavras adjetivas, estão aí, concordam com o nome a que se referem em gênero e número, exceto as preposicionadas, como de chumbo, né, gente? Eu já pus o exceto as preposicionadas para vocês se lembrarem do que eu expliquei, certo? Aí, o de chumbo. Certo? Aqui tá muito apertadinho. Aí, de chumbo. Pronto. Ok? Bom, com base nisso, que essa é a base mesmo, que é o que mais aparece em prova, inclusive, e até é simples. As bancas apostam muito neste particípio adjetivo aqui, que é onde mais as pessoas escorregam, certo? Então, atenta para o particípio adjetivo. Ele fez uma relação com o nome, ele vai ter que combinar com esse nome de qualquer maneira. Combinadíssimo isso? Ótimo. Então, agora a gente vai para a parte mais gostosinha. Tá aí. Vamos ver os exemplos. Cada exercício que eu pus para vocês aí com uma conclusão é uma regra, certo? É uma condição de concordância. Este primeiro exercício traz a base, Quando eu falei que os soldadinhos de chumbo foram comprados pela minha mãe, a gente poderia trocar os meus 2 velhos soldadinhos de chumbo. Todo aquele sujeito pelo eles, não poderia? Porque ele, ela, são pronomes que substituem nome. Por isso que eles são chamados pronomes substantivos, certo? Você diz, o João saiu, trocando esse sujeito por ele, vai dar na mesma. Ele saiu, não é isso? Então, tá vendo, ó?
Ele só pode exercer essa função do sujeito porque ele é um pronome que substituiu o nome. Então, nós temos aí um pronome substantivo. Que às vezes em prova, o examinador fala isso e a pessoa não sabe nem do que ele está falando, né? Nossa, como é que um pronome vai ser substantivo ao mesmo tempo? Assim, desse jeitinho aí. Então, vai lá, na letra A. Como é que a gente vai preencher esse espaço com esse mesmo aí? Ela mesmo avisou-me da ocorrência ou ela mesma? Ela mesma avisou-me da ocorrência. Por que ela mesma? Ela mesma, porque esse daqui, o mesmo, vai combinar com ela, que é um pronome substantivo, que funciona como sujeito. Esse mesmo aí tem o sentido próprio. Ela própria avisou-me da ocorrência. É pronome aí. Esse mesmo é um pronome. Vamos lá, o contrário desse pronome substantivo, aqui é um pronome o quê? Adjetivo. Olha lá, conceito que nós vimos na outra aula. Falei que ela era a base de todo o resto. Ela mesma, como esse pronome mesmo aqui é adjetivo, por que ele é adjetivo? Porque aqui ele está acompanhando ela, que é um nome. Que nós vimos que isso aqui é igual. Vimos, não vimos? Pronome substantivo é igual a nome, porque ele substitui o substantivo. Então, se você tem outro pronome em relação a esse pronome substantivo, esse outro vira pronome adjetivo, palavra adjetiva, tem de combinar com o outro. Tá bom? Então, vai lá na B. Nós mesmos, que eu acho que vocês pensaram isso, mas também poderia ser nós mesmas. Vejam por quê. Porque nós mesmos vai se referir ao quê? Nós, eu, mulher, mais um homem, por exemplo. Ou 2, 3 homens juntos, eles vão falar nós mesmos. Agora, se for eu, Luciane, mais 2 mulheres, como é que nós vamos falar? Nós mesmas faremos o trabalho, certo? É assim. É a referência desse nós aqui que vai fazer essa diferença dentro de um contexto, certo? Na C, quero falar com ela mesma. Quero falar com ela mesma. A ideia qual que é? Eu quero falar com ela própria. A gente diz que esse pronome é um pronome de realce. Para falar que ela mesma, né? Certo? É assim. É esse que é o sentido. Esse que é o sentido. Guarda. Guarda, você tem uma perguntinha para você fazer para mim, eu sei. Depois eu respondo. Por enquanto vai fazer. Quero falar com ela mesma. Na D, foram elas mesmas. Segue o raciocínio. Elas mesmas, porque vai combinar com elas aqui. Assim como esse aqui combinou com ela. Certo? O diretor quer falar com eles próprios. Ah, e o anterior já tinha, né? Já tinha. Olha lá aqui. Agora vamos fazer o contrário. Por direitinho no comando aí que eu me empolguei. É que a semântica é a mesma. Então não dá problema nenhum. Elas próprias, elas mesmas, vai dar no mesmo, como eu fiz na letra C, tá? Na letra E, o diretor quer falar com eles próprios. É o mesmo raciocínio. Olha lá, eles próprios. Ok? E na F, estavam... Ah, e agora eu quero saber. O que vocês vão falar para mim? Estavam, anexo, anexa, anexos, anexas. O que vai ficar aí? Ao processo, às provas do crime. Você pode ir pelo sentido com tranquilidade. Muita gente tem facilidade em concordância só de ler a frase, certo? E na leitura acha. É como eu digo, como eu não trabalho só com quem tem facilidade, eu tenho que ajudar principalmente aqueles que têm dificuldade, então presta atenção. Vamos fazer aquilo que eu fiz aí na frase dos soldadinhos? Eu vou cortar os termos preposicionados. Toda vez que vocês encontrarem esse AO, eu já devo ter falado isso, mas eu falo 500 vezes. Vão se acostumando. Esse A é uma preposição. Certo? Então, eu já sei que aqui, esse A está preposicionando o processo. Não é? Esse D do crime é o D mais o O. Que A mais O fica A mesmo, né? Agora, aqui o D mais O faz o quê? Essa aglutinação aí. E vira do. Quer dizer que este D é uma preposição, certo? Mais aqui um artigo ou um pronome. Tudo bem? Ótimo. Então,
Eu já sei que esse termo ao processo é preposicionado, do crime é preposicionado, certo? Agora me fala, quem que estavam anexas aí? As provas. As provas do crime, vê que você consegue pôr a frase na ordem agora. As provas do crime, vou até grifar o raciocínio aqui, ó. As provas do crime estavam anexas ao processo. Eu fiz isso porque a tendência é de a pessoa não pensar no sentido da frase e fazer assim, estavam anexo ao processo as provas do crime. Vocês entenderam? É uma tendência. E, aliás, a gente tem mesmo a tendência de fazer a concordância com o que está próximo, tá? A gente tem. Então, já sabe que não é assim que vai funcionar. Vamos para frente. Vamos para frente aqui. Pronto, tem mais para a gente treinar aí. Agora vamos fazer. O que a gente tem aqui? Anexo de novo. Como é que vai ficar aqui? Aqui tá fácil, hein, gente? Ó, seguiram os documentos oficiais. Tudo no plural e um monte de hominho aí na frente, né? Os documentos oficiais, é fácil. Então, anexos. Anexos seguiram os documentos oficiais. Os documentos. A frase está em ordem inversa, como a gente fala, né? Os documentos seguiram anexos, certo? Deve haver alguém perguntando assim de longe, professor, e se tiver em anexo, vai flexionar? Não. Se houver a expressão em anexo, fica sem variar, porque aí vai ter valor adverbial. Anexo aqui tem valor adjetivo. Certo? É assim. Então, esse aqui, como tem valor adverbial, é invariável. Invariável, não vai variar. Invariável, certo? E aqui, adjetivo, claro, varia, como a gente já está fazendo no exercício, certo? Muito bem. Na H, o que vai anexo aqui? Vamos fazer de novo, cortando os termos preposicionados, para vocês poderem enxergar a frase. A presente é uma coisa, porque a começa de novo outra coisa, a relação. Dos livros solicitados. Todos entenderam o que eu fiz? Olha lá, tinha preposição, aqui metade desse a é preposição, que a gente já falou na outra aula. Olha lá, a presente, e aqui dentro tudo combinando, ó, do jeito que eu fiz aí no exemplo para vocês. Então fala para mim, quem que vai anexar aí? A relação, né? A relação dos livros solicitados vai... E agora a gente faz a concordância aqui. Anexa. Anexa a presente. Certo? É isso. E na I? Na I está muito fácil, né? Olha lá, um bando de homem no masculino plural. Nem precisa ver que está preposicionado, que não está. Mas, se quiséssemos treinar, era só fazer isso aqui. E aí, como é que vai ficar? Vão... Anexos, está aí. Vão anexos comprovantes. Os comprovantes dos débitos quitados vão anexos. Tudo bem? É assim. Agora vai lá na letra J. Eu estou quites. Não, eu estou quite. Eu estou quite. Olha o eu, que é também pronome substantivo. Está substituindo meu nome, certo? Então, é nome. E esse aqui é adjetivo. Olha lá, eu estou quite com a tesouraria, certo? Quite com a tesouraria. Deixa eu escrever melhor isso aqui. Quite com a tesouraria. Eu estou dizendo isso porque as pessoas têm mania, né? Eu estou quites. A gente ouve muito. Assim como a pessoa fala, eu quero um clips emprestado. Não, você quer um clipe emprestado, certo? Se puser o plural, é que vai ficar clips. Senão você vai continuar falando, eu quero um chopes e 2 pastel. Não pode, é um chopp, 2 pastéis. É a mesma coisa, gente, mesma coisa. Vai lá, na letra L. Vocês também estão o quê? Quites, muito bem. Agora é plural, para combinar com quem? Com vocês. Mesma coisa, vocês entram no lugar do nome das pessoas, não é isso? Olha lá, também é um pronome substantivo, é nome, tem que fazer a concordância, certo? E na M?
Bom, como aqui tudo é feminino singular, não é para ter dúvida, né? Vai inclusa. Agora a minha pergunta é, quem é que vai inclusa? Não, não é a carta, não. Não é a carta. A carta está preposicionada. Quem que vai inclusa? Minha fotografia vai, e ela vai inclusa a carta. Olha lá. Já vão localizando. Quando a gente aprende a organizar a frase no raciocínio, todo o resto de análise sintática fica muito fácil. Conclusão, pessoal, conclusão. Mesmo, próprio, anexo, incluso, kit, obrigado, leso, todos eles concordam normalmente com o nome que se refere em gênero e número. Vamos preencher aí. Em gênero e número. Certo? Agora, aquela perguntinha que alguém queria me fazer a respeito do mesmo, também eu coloquei aí. Vejam só o que eu fiz. Posso subir a lousa? Posso, né? Olha lá. Vamos lá. O mesmo pode ser advérbio quando? Porque eu falei que ele é pronome, não falei? Quero falar com ela mesma veio aqui, não é isso? Então, ali ele é pronome adjetivo, certo? Aqui eu estou mostrando que ele pode ser um advérbio. Se for advérbio, obviamente ele vai ficar o quê? O que ele vai ficar aqui? Se ele for advérbio, ele vai ficar invariável. Não muda. Vai ficar sempre mesmo, certo? Então, quando isso acontece? Quando o sentido dele não for este que eu mostrei aí para vocês nas frases, mas tiver esse aqui, ó. Elas querem mesmo participar do evento. Tá vendo? Elas querem mesmo participar do evento. E aí o que acontece? Esse mesmo aqui, vejam que ele está do ladinho do verbo. E aí, como essa palavra pode ter as duas funções, vejam, se nós colocássemos essa palavrinha aqui, ficaria assim, ó. Elas mesmas querem participar do evento. Aí seria o pronome adjetivo. Agora, mudei de lugar. Mudei o sentido. Ó. Elas querem mesmo participar do evento, porque elas querem de fato participar do evento. Aí a gente está voltando lá naquele conceito. O advérbio se refere a verbo, adjetivo, outro advérbio, enfim, ele se refere ao verbo e não varia. E o adjetivo se refere ao nome e deve concordar com ele. Certo? Pronto. É isso que nós temos aí nessa parte que é básica de concordância nominal. Pronto? Posso para frente? Então, vamos embora. Agora aqui. Olha, aqui é o seguinte. A gente diz, presta atenção que eu vou explicar já fazendo aqui a resolução da letra A. A gente tem assim, comprei livro e apostilas. Então, a gente tem um substantivo aqui e um substantivo aqui. Tá vendo que desse exercício 2 para frente, eu vou mostrar as várias possibilidades que existem além desta primeira, que é básica. Que eu já aproveitei esse primeiro exercício para a gente ver palavrinhas básicas aí, certo? Agora, no segundo, daqui para frente, a gente vai trabalhando com as variações, com as várias possibilidades. Vejam que agora eu não tenho só um substantivo. A gente acabou de encontrar 2 substantivos. Existem aí 2 substantivos, eu quero fazer esse adjetivo combinar com eles, o ilustrado. Então, nós temos 2 possibilidades. 2 possibilidades. Comprei livro e apostilas. Assim. Comprei livros e apostilas ilustradas. E aí eu vou fazer a concordância só com apostilas. Essa é uma possibilidade. Ou eu posso dizer que eu comprei livro e apostilas ilustrados. Agora, por quê? Que é assim. Se a gente puser ilustradas, a concordância vai ser só com as apostilas, não é isso? Feminino e plural, feminino e plural. Essa é a relação gramatical primeira que eu fiz. Quando a gente coloca o ilustrados aí, vejam o que aconteceu. Ilustrados aqui é masculino e plural. Com quem ele fez a concordância? Não foi com o livro, ó, porque livro está no singular. Ilustrados vai para o masculino plural, mas ele vai fazer a concordância com estes 2 ao mesmo tempo.
Quando aparece um masculino mais um feminino, quem prevalece? O masculino. O hominho prevalece sobre a mulher só na gramática. Já estou avisando. Na gramática isso acontece. Vocês têm que ter vez em algum momento, né, gente? Na vida do dia a dia isso não acontece. Então, na gramática, o homem vai prevalecer. Aí juntou hominho com mulherzinha, quem prevalece? O homem. Aí vai para o masculino. Como você tem mais de um, são dois aí, então vai para o plural também. Então, nós temos essas duas possibilidades de concordância gramaticalmente falando. E aí a pergunta que não quer calar do outro lado é, professora, mas se forem ilustradas, combina só com apostilas e só as apostilas são ilustradas, não é isso? Pois é. Se nós pusermos ilustradas, a lógica é que somente as apostilas seriam ilustradas. Mas, como a gramática permite as duas concordâncias, muita gente perverte isso. Então, você pode ter dois sentidos possíveis. Só as apostilas são ilustradas, ou os dois são ilustradas e você fez uma concordância atrativa e não gramatical. Essa concordância aqui a gente chama de atrativa porque eles são muito próximos, né? Olha lá, atrativa. Esta concordância de ilustrados, somou os dois, como havia um masculino e o feminino foi para o masculino plural, é que a gente chama de concordância gramatical mesmo, certo? E a interferência no sentido qual é? Se for ilustrados, a ideia é clara. Esse adjetivo se refere a dois substantivos, certo? E se for ilustradas? Bom, só apostilas ilustradas ou os dois ao mesmo tempo. Quer dizer que esta concordância atrativa não deixa o texto claro, falta clareza para o texto. É assim mesmo que se tem que pensar, tá certo? É assim que tem que pensar. Só apostilas ilustradas ou os dois são. Isso não vai ficar claro, não vai dar para saber. Só o contexto para revelar e olhe lá. Agora, ilustrados, além de correção, ainda deixa clara a ideia. Bom, então, simplificando, vamos lá, vamos fazer agora ficar prático na parte gramatical. Você pode fazer a concordância atrativa só com o mais próximo ou com os dois substantivos ao mesmo tempo. Então, vamos fazer a B. Comprei livro e apostila. Só com o primeiro, a concordância atrativa, como é que fica? Ilustrar, dá. Pronto. E com os dois ao mesmo tempo, ilustrar, dos. Aí tudo isso aí eu já expliquei, certo? Ou você faz só com o mais próximo, ou você faz com os dois ao mesmo tempo, certo? Muito bem. Na C, comprei apostilas e livros. Se eu combinar com o mais próximo, que é livros aqui, vai ficar ilustrar dos, certo? Olha lá. Ilustrar dos. Muito bem. E se eu quiser combinar com os dois ao mesmo tempo, livro e apostilas? Ah, vai dar na mesma, professora? Vai dar na mesma. Tá vendo? Vai dar na mesma. Então, gramaticalmente, o que você pode fazer é isso. Na D, comprei apostila e livro. Só a atrativa. Como é que ela ficaria? Livro ilustrado. Pronto. E com os dois ao mesmo tempo, como é que vai ficar? Já sabe, hominho com mulherzinha, dá plural, mas prevalece o hominho. Então, ilustrar dos. Tá aí. E na E, comprei revista e apostila. Ilustrar, dá. Aí a gente combinou só com o mais próximo. Ou, se quisermos combinar com as duas ao mesmo tempo, as duas aqui, ó, tanto com a revista quanto com a apostila, como é que vai ser? Isso aí. Juntou um monte de mulherzinha, ilustradas, no plural, porque são várias, certo? É assim mesmo. Como é que a pessoa fala muito obrigado mesmo e quando é que ela fala muito obrigada? Eu que sou mulher, como é que eu falo? Muito obrigada, porque eu estou agradecida. Eu estou agradecida, mulherzinha, muito obrigada. Se for um menino, como é que ele vai falar? Muito obrigado, porque vai para o masculino pelo sexo dele. Ele está agradecendo sozinho. E se forem os dois ao mesmo tempo, como é que fica isso? Muito obrigados. Eu estou perguntando se você estava na nossa conclusão anterior. Vocês têm material na mão aí, né? Estava na conclusão anterior.
Muito obrigados é porque juntou homem com mulher. Olha lá, misturaram-se os sexos, então a gente tem a concordância misturada, prevalece o masculino. E se forem dois homens? Muito obrigados, é assim mesmo. Um homem vai agradecer por 2 ou 3 ou mais, ele vai falar muito obrigados, porque eles estão agradecidos. E se forem várias mulheres, 2 ou mais, elas vão falar muito obrigadas, certo? Porque aí só existem mulheres, então fica o feminino no plural. É o que a gente acabou de fazer. Eu já tinha falado isso antes, só que não com muito obrigado, né? Aí, veja bem, mulher com mulher, né? A gente deixa tudo no feminino, homem com homem, tudo no masculino. Mas mais de um leva no plural. Misturou, prevalece o masculino. Conclusão. Se a gente tiver um substantivo aqui, outro substantivo aqui e um adjetivo só, o adjetivo pode ficar no plural. Se os gêneros forem diferentes, o que vai acontecer? Vai prevalecer o masculino. Ou concordar com o substantivo mais próximo. Isso aí. Pronto, acabou. Facinho isso aqui. Facinho. Certo? Pronto, posso mudar? Pois aí, substantivo mais próximo. Agora, gente, vem o adjetivo colocado antes dos substantivos. Então, a gente tem aqui, ó, memória, talento, substantivo. Como é que a gente vai fazer mesmo? Vai combinar só com o mais próximo, certo? Aí vai ser, ela tem boa memória e talento. Na B, ela tem, vai lá, bom talento e memória. É assim mesmo, continua. Ele fez o quê? Ótima prova, certo? Aí. Ótima prova e trabalho. Na D, ele fez o quê? Ótimas. Está aí. Ótimas provas e trabalhos. E na E, ele fez o quê? Ótimos trabalhos e provas. Ai, professora, mas se eu quiser colocar dizer que os dois são bons, tanto são bons a memória quanto o talento. Pois é, aí você vai ter que pôr adjetivo lá pra frente. Ela tem memória e talento bons. E olha que isso não significa que colocar o adjetivo antes, isso quer dizer, né? Colocar o adjetivo antes de memória, boa memória, esse boa não esteja adjetivando os dois. Isso não quer dizer nada. Porque, veja bem, é uma questão de concordância, né? A gente só faz com o mais próximo por um motivo. Imaginem que eu quisesse colocar esse boa aí, combinando com os dois substantivos ao mesmo tempo. Ficaria, ela tem bons memória e talento. Olha como fica. Ela tem bons memória e talento. Você quer fazer a concordância com os dois, é isso, ó. O que acontece é o seguinte, esta regra, como vocês gostam de chamar, né? Essa condição de concordância só existe porque o gramático entendeu o seguinte. Se nós pusermos bons memória e talento, vai parecer um alemão falando, né? Nossa, ela tem bons memória e talento. Percebem? Porque não faz concordância com nada. Fica muito ruim. A gente diz aí que não houve eufonia. Eufonia, em português, significa som agradável. Certo? Essa construção, bons memória e talento, não dá eufonia. A frase fica sem eufonia. Sem a eufonia. Então, eufonia é um som agradável. E a gramática preza muito isso. Então, como não dá um som agradável, a consideração é essa. Agora, é claro que se a gente tivesse assim, ela tem boas, vamos simular aqui de outra corzinha, boas memórias, faz de conta, tá? E provas, faz de conta que deu certo, ó. Ela tem boas memórias e provas. Olha, tudo bem. É tudo feminino plural, não prejudica a eufonia da frase, dá clareza do mesmo jeito. Você pode fazer, vocês não estão proibidos, certo? Até se você faz uma prova da ESAF, ele bota muitas vezes assim, porque a pessoa fala assim, mas eu não posso combinar só com o mais próximo, né? Se deu eufonia, você até pode fazer. Agora, a forma culta, erudita, vai pedir para você fazer só com o mais próximo por uma questão de agradabilidade, certo? Então, conclusão. Vamos à conclusão.
Adjetivo mais substantivo mais outro substantivo. O adjetivo concorda com o elemento mais próximo. Aí a observação. Aí a observação. O que quer dizer essa observação? Vejam aí. Se o adjetivo se referir a nomes de pessoas, o plural é obrigatório. Então eu coloquei as belas, Natália e Júlia. Pronto, ó. Como são nomes de pessoas, aí a concordância tornou-se obrigatória, certo? Só porque são pessoas, tá bom? Especialmente pessoas ilustres, bastante conhecidas, aí você faz a concordância. Pronto, acabou. Então, vamos caminhar. Nessa quarta condição, a gente tem assim. Observe a concordância e marque A aconselhável com paralelismo, certo? Com paralelismo com uma sequência lógica. Ou D desaconselhável sem paralelismo. Então, vamos ver lá. A atitude prejudicou o comércio francês e italiano. Então, vamos ver. Nós vamos comparar essas três. A atitude prejudicou os comércios francês e italiano e a atitude prejudicou o comércio francês e o italiano. O que vocês acham que ficou melhor? Vejam só. A melhor delas qual é? Vocês ficaram em dúvida, porque eu pedi a melhor, né? E aí eu posso ter tido resposta B, posso ter resposta C, eu vou explicar então. É assim, começando pela C. A atitude prejudicou o comércio francês. Então, aqui a gente tem um deles. E o italiano, o outro. Eu grifei embaixo de italiano e francês e pus o número 1, para a gente entender que cada adjetivo aí mostra um comércio diferente, certo? Olha lá, o comércio francês é um comércio só, porque é o francês. O italiano é um só, porque é italiano, certo? Então, nós temos dois comércios de tipos diferentes. Um é francês e outro italiano. Este O aqui, este O, retoma comércio e faz um paralelismo. O comércio francês e o italiano. Então, como esse O retoma o comércio, certo? Fica mais fácil, fica mais clara a ideia de que são dois comércios diferentes, ok? Na B, a gente tem assim, a atitude prejudicou os comércios no plural. Então, o leitor já fica esperando que seja mais de um tipo. Por isso que você tem francês e italiano, poderiam ser três, francês, italiano e romeno. Não importa, porque os comércios aqui, ó, já está no plural mesmo. Esse termo já está no plural, portanto, você pode pôr quantos adjetivos você quiser aqui na frente, que não vai ter problema nenhum. Então, aqui a gente tem, na letra C, a gente tem o aconselhável, aqui na letra B também o aconselhável. Agora, na letra A, nós temos uma formulação desaconselhável. Por quê? O comércio francês é um tipo mesmo, certo? Olha lá, o comércio francês e italiano. Pois é, a gente entende, mas cadê a relação com esse italiano? Porque na B nós tínhamos o plural, na C nós tínhamos o artigo, e isso facilitou bastante. Aqui, nada vai retomar o comércio, a não ser a própria ideia. Por isso que essa formulação é uma formulação desaconselhável para a clareza do texto, certo? Quando nós falamos de aconselhável e desaconselhável, é para a clareza do texto. Então, vejam bem, todas essas formas são gramaticalmente corretas. E as melhores são a B e a C, porque elas trabalham com paralelismo, como eu disse. Certo? Ótimo. Marcaram tudo que vocês queriam, porque agora a gente vai ter mais 3 frases que é para vocês pensarem sozinhos. Já vão pensando quem já marcou tudo que queria aí. Então vamos lá. Na letra D. No Congresso foram apresentadas as teorias americana e francesa. E aí, isso é aconselhável ou desaconselhável? Foram apresentadas as teorias americana e francesa. Aconselhável. Ó, as teorias, plural. Então eu podia pôr americana, francesa, sueca, etc. Porque tá tudo no plural, ficou fácil. Na E, no Congresso foi apresentada a teoria americana e francesa. Vamos lá. Isso é aconselhável?
Olha, não é aconselhável. Até porque traz aquilo que nós chamamos de ambiguidade. Vamos completar agora o que eu mostrei ali atrás. Qual que é a ambiguidade? Eu posso entender que é uma só teoria, que é americana e é francesa, ao mesmo tempo. Ela é americana e francesa ao mesmo tempo, certo? Como eu também posso entender que é a formação de duas teorias, uma que é americana e outra que é francesa. Como o artigo não foi posto, isso não me deixa saber. A primeira ideia que eu posso ter é que foi apresentada uma teoria americana e francesa, ou seja, uma só teoria com duas características diferentes ao mesmo tempo. Pode acontecer no teu time rubro-negro? Pois é, pode acontecer. Vermelho e preto, certo? Então, é por isso que essa forma é uma forma desaconselhável, porque senão a ideia não fica clara, certo? E na F, no Congresso foi apresentada a teoria americana e a francesa. Agora eu tenho certeza de que são duas. Portanto, aqui nós temos a forma aconselhável, certo? Muito bem, conclusão disso. Se o substantivo tiver vários adjetivos correspondentes a ele. Então, tem lá, se o substantivo estiver no plural, gente, no plural. Olha lá, não se usa o quê? O artigo antes dos adjetivos. Tá no plural, os comércios, francês, alemão e russo, certo? Agora, se o substantivo estiver no singular, usa-se artigo a partir do segundo adjetivo, que é a forma aconselhável, ok? É isso. Olha lá, só preencher artigo e pronto, tranquilíssimo. Muito bem, 5. Aqui é assim, Vossa Eminência conhece vossos problemas. Eu diria que é um erro psicológico, que dá para fazer um erro psicológico fácil aqui pelo seguinte, a pessoa vê Vossa Eminência, ela já vai logo pensando, isso é vossa, tem que ser vossos, e não é o contrário. Vamos lembrar o seguinte, todos os pronomes de tratamento que tem vossa e sua, Vossa Excelência, Sua Excelência, Vossa Magnificência, Sua Magnificência, Vossa Senhoria, Sua Senhoria, todos eles são pronomes formais, certo? Todos esses daqui, ó, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Senhoria são formais. Diferente de um pronome correspondente, que também é de tratamento, digamos assim, que é o você. Porque esse aqui é informal. Só que na hora de você empregar, o você é igualzinho a Vossa Excelência para fazer as concordâncias e as relações, certo? É igualzinho. Então, quando você lê aqui Vossa Eminência, pense você. Pense você. Não fica pensando no cardeal, que Vossa Eminência é o cardeal, né? Não precisa ficar pensando no cardeal. Joga você aí no lugar. Você